Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 105, né? Então hoje nós vamos iniciar esse é o vídeo de número 105, a Gênesis capítulo 14. Então se você observar hoje nós estamos com um estúdio novo, olha só pra você ver. Uma amiga minha falou para mim assim: Luiz, por que você não põe esses quadros lá em cima para aparecer e tal? E engraçado, ficou até melhor, né? Melhorou um pouco o estúdio, né? Então, hoje nós vamos iniciar um tema que chama-se catalepsia e ressurreição. Só que, com todo respeito, não pense você que hoje você já vai descobrir o que significa catalepsia e também ressurreição. Hoje eu já vou descobrir, hoje eu vou ficar sabendo a ressurreição de Jesus. Hoje eu vou aprender o que é a ressurreição de Lázaro. E, enfim, hoje eu vou descobrir. Não é assim não. Nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 4, se você quiser anotar aí, ressurreição e reencarnação. Nós vamos ler essa mensagem toda e nós vamos procurar esmiuçá-la. Olha só, paralelo à Gênese. Nós vamos abordar a Gênese, mas nós vamos estar lendo essa mensagem no Evangelho. E também, um livro aqui que nós temos aqui, que é de Karl Barth, que é A Ressurreição de Lázaro. Então eu sei que, aí depois que terminarmos a ressurreição de Lázaro, que é no livro Karl Barth, o esmiuçamento lá, nós vamos voltar para o livro A Gênese, que é catalepsia e também ressurreição. Aí você pode me dizer assim, mas para que isso? Por quê? Porque nós não vamos conseguir na íntegra entender catalepsia, ressurreição, letargia, né? No livro A Gênese. Porque nós temos que entender que a Gênese, ela é o princípio. Mas em cima desse princípio, esmiuçou-se, como por exemplo, uma árvore. A árvore não resume só no tronco, resume-se num todo. Então, uma árvore, conta para você ver quantos galhos ela não tem. Quantas folhas não tem uma árvore? Quantos metros não tem uma árvore? Então vamos dizer o seguinte, que a Gênese é um alicerce. E em cima desse alicerce, você constrói o que você quer embasado naqueles princípios. Então, eu acredito que esse tema, catalepsia e também ressurreição, mais ou menos, eu acho que nós vamos produzir assim uns 20, 30 vídeos em cima desse tema. Porque não é só catalepsia, ressurreição, é também letargia, onde nós poderíamos também
está introduzindo um outro tema que se chama epilepsia. Mas isso nós vamos ver se não alongar tanto o tema, nós vamos ver. Agora, é de extrema importância saber disso, saber que houve épocas aqui na Terra em que, por exemplo, as doutrinas, as religiões, os sistemas, né, as teologias, principalmente aquelas arbitrárias, elas prenderam, né, as ciências, proibiram as ciências de estudar, até que, de certa forma, para que as ciências viessem a descobrir alguma coisa, as ciências tiveram que se desprender das religiões e de muitos outros sistemas, por mais que quase todas ainda se encontram presas a muitos sistemas, a muitas religiões. Aí você pode me dizer assim, mas por que tem a ver o que você está comentando? Como, por exemplo, a catalepsia, né? A catalepsia não passa-se de uma doença da alma, um transtorno, enfim. Vamos assim dizer, nós temos que dizer assim com bastante cautela esses assuntos. Vamos dizer assim, além de um transtorno, não é só um transtorno neurológico. A catalepsia, a letargia, não é só um transtorno neurológico. Não é só um transtorno orgânico, como muitos fisiologistas, neurologistas, por não terem se aprofundado nesse assunto, perispírito, alma, presciência, imortalidade da alma, lei de causa e efeito, ação-reação, obsessão, olha só para você ver. Então, por eles não terem assim se aprofundado nesses assuntos, eles classificaram, né, ou classificam, eles dizem que a catalepsia e a letargia não passa-se de um transtorno neurológico, um transtorno fisiológico, né? E que isso tudo 100% está relacionado ao sistema orgânico, ao sistema físico, porque eles ignoram a existência do perispírito, do espírito, da lei de causa e efeito, ação e reação, que a gente respeita, porque é o ponto de vista deles. Mas o dia que eles meterem o bisturi no perispírito e na alma, no espírito, eles vão mudar de ideia. Por isso que as leis aqui na Terra,
elas são mutáveis, sujeitas a mudanças, né? Conforme vão descobrindo. Então, mas a doutrina dos espíritos nos esclarece que todas estas anomalias, todas essas anomalias têm a ver com transtornos de vidas passadas, dívidas de vidas passadas. Aí é aquilo que nos leva a pensar. Por exemplo, se realmente não existisse a reencarnação, Deus seria um monstro. Se não existisse a reencarnação, se não existisse a presciência da alma, se não existisse a imortalidade da alma, se não existisse a lei de causa e efeito, ação e reação, Deus seria um monstro. Você sabe por que Deus seria um monstro? Nós já nos encontramos no estudo, já faz parte do tema tudo aqui. Por que Deus seria um monstro? Porque muitas religiões, elas pregam, inclusive o catolicismo, prega que Deus cria a alma no momento em que a criança nasce. Não é nem no ato da concepção, e sim no momento que a criança nasce. E que, a partir daquele momento ali, quando a pessoa vem a óbito, a pessoa morre, desaparece, deixa de existir. Algumas religiões também afirma-se dessa forma, mas elas já creem que Deus cria a alma ali no momento que a criança nasce, mas quando, vamos dizer, cria ali na hora que a criança nasce, mas se aquela alma obedece os desígnios do Deus de Dante, paga o dízimo em dia, né? É obediente às oferendas, né? Confessa, né? Busca o confessionário, confessa, ajuda, né? A abarrotar os cofres do Vaticano. Então, se a pessoa ajuda a abarrotar os cofres do Vaticano, paga em dia os dízimos, né? E contribui ali, né? Conforme, e se anda de acordo com o cabresto que eles colocam na cara do adepto, assim que a pessoa morre, existe dois caminhos. Existe o caminho do paraíso e existe o caminho do inferno. Abarrotou os cofres do Vaticano? Abarrotou, né? Praticou todos os dogmas deles? Sim. Então você vai para o céu. Agora, se você andou na contramão, você vai para o inferno e você não tem o direito de se redimir. Né? Você não tem o direito de se redimir.
Muitos acreditam no limbo, né? Que são aqueles lugares que recebem aqueles que não foram aqui na Terra batizados para se livrarem do pecado, né? O pecado original de Adão e Eva. E muitos crêem também que dormindo, eles dormem para que um dia Deus venha a arrebanhá-los, né? Arrebatá-los, arrebata-os, corpo e alma e tudo. Então, se nós pararmos para analisar esse Deus é um monstro. Esse Deus que age dessa forma é um monstro. Porque até por uma questão de lógica, independente de qualquer coisa, tem que haver a reencarnação. Tem que haver. Tem que existir a reencarnação. Independente de qualquer coisa. Porque Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ele não criaria uns perfeitos e outros não perfeitos. Mas o Deus de Dante, ele não quer ele não quer saber dessa questão. Pois até então ele cria seres com catalepsia. A criança já nasce com esse distúrbio, né? Já nasce cataléptico. E ele já nasce já com a letargia. Bilhões de crianças já nascem com câncer e com outras doenças, nascem cegos, mudo, surdo, nascem deficiente físico. Ora, então esse Deus, mas aí é aquele caso, vamos assim por partes. Uma casa tem 10 filhos, vamos pensar isso é um estudo. 8 filhos são perfeitos fisicamente, vamos tratar do físico. Mas 2 irmãos ali dentre os 10 vegetam, são moribundos. Tem eles tudo quanto é tipo de enfermidade, inclusive catalépticos e também letárgicos. Tem eles câncer, já nasce com catalépticos, já nascem com catalepsia, letargia, já nascem com câncer. Ou então quer dizer que Deus já cria uma alma enferma? Já cria uma alma doente? Não dá para entender. Não, no bom sentido eu digo isso, não dá para entender, porque eu entendo sim. Porque eu sei que isso aí é tudo, né? É uma enganação, é uma enrolação. Isso é falta de conhecimento, isso é ignorância. Porque o Deus da doutrina dos espíritos, o Deus do espiritismo, né? O Deus dessa doutrina, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ele não interfere no desígnio de ninguém.
Tanto é que ele já possibilita, ao ser a conquista do livre-arbítrio, justamente para que o próprio ser tenha ele o direito de escolha. Você quer pular de um precipício? Pula. É um direito teu. Mas aí vem a doutrina dos espíritos esclarecendo as consequências daquele ato. A doutrina dos espíritos nos consola em todos os sentidos. Você quer botar a mão na brasa? Bota. Pegue uma brasa ali com a tua mão ali, aperta na mão assim. Ou tem um fio desencapado, vai lá e bate a mão ali. Ou você quer ir e bater de frente com o automóvel, com outro automóvel, vai 200 por hora e bate. É um direito da pessoa. Esse direito não pode ser tirado da pessoa. Porque o dia que Deus tirar esse direito do ser que encontra-se em processo de evolução, ele deixa de ser Deus. Porque ele que condiciona tudo, está interferindo no progresso do próprio indivíduo, que tem que chegar até ele com as próprias pernas, vamos assim dizer, com todo respeito, com o próprio esforço. Por isso que Deus não dá nada. Deus condiciona meios. Deus condiciona meios. Como, por exemplo, você tem que ir a São Paulo, só que você não tem dinheiro para pagar a passagem de um coletivo e tudo mais, alugar um carro. Você resolve ir a pé. Você tem que ir lá resolver um problema seríssimo. É vida ou morte. Só que é o seguinte, Deus condiciona certos meios. Quais? Você vai indo, de repente, você faz assim, carona. Para aquela caminhonete ali, ou aquela perua, aquela, né, Brasília, né, que carrinho. O senhor está indo para onde? Eu estou indo até Campinas. Dá para o senhor me levar? Vambora, monta aqui. Deus se fazendo presente ali. Porque eu vou a São Paulo, resolver uns problemas e tal, e eu estava indo a pé porque eu estou sem dinheiro para passagem. Tá, aí a pessoa te leva até a Campinas e te solta lá na Dom Pedro e você continua o trajeto. De repente você resolve pedir carona para alguém. Aí para uma outra perua lá, vamos pensar assim, uma caminhonete. Tá indo para onde? Tô indo para São Paulo. Você me leva até... Tô indo para São Paulo, me dá uma carona? Entra aí, monta aí. Então olha só para você como são as coisas, desígnios de Deus. Né? Então Deus não interfere em nada na programação evolutiva de ninguém. Por isso que nós estamos comentando dessa forma, porque Deus não ia criar uma alma enferma. Deus não iria criar uma alma doente. O que muitas pessoas não sabem é que Deus criou todo mundo perfeitos. Que? Deus nos criou perfeitos? Sim, Deus nos criou perfeito.
Luiz, Deus nos criou simples e ignorantes de conhecimento. Deus nos criou simples e ignorantes de que, naquele momento, já nos encontrávamos perfeitos, almas perfeitas. Ou, por exemplo, o ser ali perfeito. Só que nós não tínhamos conhecimento de que ali nos encontrávamos perfeitos. Mas nos foi concedido meios para que pudéssemos continuar o trajeto. E Deus concedeu a ministros condições para que nos auxiliasse na nossa trajetória evolutiva. Então, no próximo vídeo, nós vamos adentrar a catalepsia a respeito da ciência, para você ver uma coisa. Vamos para o próximo vídeo.